Nesse vídeo eu vou te falar o segredo para você lucrar com Bitcoin finalmente. E não é sobre você entender o ciclo de 4 anos, não é sobre você entender o gráfico, se ele está assim, se ele está assado, se ele está no topo do ciclo, no baixa do ciclo. É sobre você entender o cenário macro de como que está se desenhando esse cenário. É sobre uma demanda crescente de pessoas cada vez mais querendo Bitcoins, surgindo agora as empresas que são focadas exclusivamente em obter Bitcoin, que são as Bitcoin Treasury Companies. Ou seja, uma demanda crescente por Bitcoin diante de uma oferta limitada. Uma oferta que está cada vez caindo mais. Né? Quando a gente tem o halving do Bitcoin, essa oferta ela é cortada pela metade, que é aproximadamente de 4 em 4 anos. E aí, essa oferta ela fica cada vez mais escassa. Só vão existir 21 milhões de Bitcoins no mundo e você pode garantir o seu enquanto é tempo. Né? Agora já é um pouco tarde, né? A gente já está num caminho mais difícil de você conseguir um Bitcoin, a não sei que você seja milionário, um multimilionário, mas ainda dá tempo de você ir acumulando os seus satoshis. Se você não tem como conseguir um Bitcoin inteiro, tem como você conseguir 0,1 Bitcoin, muitos milhares de satoshis. Ainda está barato para você comprar satoshis. Então, é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Para você entender um pouco da linha do tempo do Bitcoin, em 2021 a gente teve um grande topo, 2022 a gente teve um inverno cripto, 2023 a primavera, 2024 o verão, e agora em 2025 a gente pode estar entrando no outono, né? Próximo aí de um inverno, de um novo inverno. Se você pega graficamente e você coloca lado a lado, esse ciclo de 4 anos ele sempre se repete, mas isso não quer dizer que você precisa vender os seus bitcoins agora. O que você tem que fazer é tomar cuidado com essa euforia do topo do ciclo do Bitcoin, que pode estar se aproximando. Não é sobre você sair comprando tudo agora no topo, quando está todo mundo hypado, quando aquele seu vizinho que nunca tinha ouvido falar de investimento começa a comprar Bitcoin. Não é aí que você tem que começar a se expor. Né? A gente tem que começar a se expor lá no inverno cripto, na primavera, no verão já está no tardar ali, e agora no outono é que você tem que ficar com mais cautela para você fazer compras. Porque o Bitcoin ele sempre dá oportunidades de você dele cair 30% e você conseguir fazer uma boa compra. Mas vamos ao que interessa, que não é sobre entender esses ciclos, é sobre você entender a deflação do Bitcoin. E a gente diz que é uma deflação do Bitcoin, por quê? Porque a demanda por Bitcoins, ela está cada vez mais aumentando. As pessoas estão ouvindo falar mais sobre Bitcoin. A primeira vez que você ouviu falar sobre Bitcoin parecia absurdo essa ideia de que uma moedinha digital fosse valer alguma coisa. Hoje em dia, essa moeda vale 600 mil reais e você tá de boa com isso, né? Você já aceitou que isso é o novo normal, esse é o novo comum. E vai ser cada vez mais comum você ouvir falar de Bitcoin em milhões e vai estar tudo bem, né? O preço vai estar em milhões e você já vai estar acostumado com isso, com essa nova premissa. Por quê? Mais pessoas estão ouvindo falar sobre Bitcoin, mais pessoas estão precisando de Bitcoin para fugir da tirania de vários estados. Enquanto isso, né, a gente tem uma oferta máxima de 21 milhões de Bitcoins, que só vão existir 21 milhões, sendo que vários desses já foram perdidos, né? Ou seja, está cada vez mais escasso você conseguir Bitcoin com os halvings. Quando acontece um halving, né, que é de 4 em 4 anos aproximadamente, você tem uma quebra da recompensa de Bitcoin. Ou seja, imagina uma pessoa que estava ali oferecendo a máquina dela para conseguir minerar bitcoins, ou seja, o poder computacional desse celular para tentar resolver problemas. E aí, né, quando você resolve esses problemas, você vai estar dando também mais segurança para a rede do Bitcoin, né, mais poder computacional para a rede, e você é recompensado com bitcoins se você conseguir resolver aquele problema. É isso. E aí, quando você consegue resolver esse problema, esse bloco, ele vem dentro desse bloquinho que você ganha vários bitcoins. Só que, cada vez que acontece um halving, você tem a recompensa quebrada pela metade. As pessoas continuam recebendo esses blocos de Bitcoin, mas cada vez mais, né, quando vem esse bloco, você está recebendo menos. Cada vez que acontece um halving, você corta pela metade essa recompensa. Enquanto isso, a demanda acelera com pessoas, empresas e governos entrando no jogo. E agora a gente tem um novo player gigantesco no mercado, na verdade dois, que são, primeiro, os institucionais, que agora a gente tem os ETFs de Bitcoin. Então, para as empresas grandes que querem se expor à tese do Bitcoin, fica muito mais fácil de conseguir comprar o Bitcoin de fato. Porque aí eles não têm que fazer a custódia própria, eles podem delegar a custódia, fica muito mais simples de se expor na tese do Bitcoin. E o segundo player que entrou agora, além do institucional, é as Bitcoin Treasury Companies, que são empresas que se dedicam única e exclusivamente para adquirir mais bitcoins para os seus stakeholders, né, para os seus acionistas. Então a Melius, por exemplo, a Melius estava parada na bolsa, né, uma empresa que ninguém mais falava dela, ela tinha perdido completamente o hype dela, a empresa não conseguia mais crescer os lucros, não conseguia crescer a receita, ela estava estagnada, estava sem dívidas, ou seja, uma empresa completamente meio morta, assim, só conseguia continuar a receita, agora que ela tinha começado a dar lucro de fato,
mas ela não tinha dívida nenhuma. E aí ela pensou, pô, tô aqui com esse caixa gigantesco parado, vou comprar Bitcoin, porque assim eu consigo fazer o meu caixa parar de derreter, né? Esse bloco de gelo que a gente chama, que é a moeda fiduciária. Um bloco de gelo, cada vez mais que você deixa ele em um ambiente normal, ele vai derretendo, ele vai se dissolvendo. E assim acontece com a nossa moeda fiduciária. Se você deixa ela parada, ou se você até tenta investir em renda fixa, coisas mais simples assim, o seu dinheiro vai sendo diluído, né? O seu dinheiro vai derretendo, o poder de compra vai derretendo da palma da sua mão. É como se você estivesse tentando segurar areia com uma peneira. Você não vai conseguir. É como se você estivesse tentando enxugar o gelo. Você não vai conseguir. O gelo vai derreter, vai virar água. E o seu poder de compra se perde junto. E uma outra coisa interessante é que os bancos centrais estão trocando os dólares por ouro. Por que, que os bancos centrais de todo mundo tinham dólares, por exemplo, para você entender? O dólar é essa moeda global, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os países se reuniram, a Europa precisava ser reconstruída. Eu já contei essa história aqui no canal milhões de vezes. Aproveito para deixar o disclaimer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa seu like, que assim você já estaria sabendo dessa história toda, você já saberia onde colocar o seu dinheiro e vamos seguir aqui com o raciocínio. Os bancos centrais tinham dólares por quê? Dólar é a moeda global desde que no fim da Segunda Guerra Mundial os países da Europa foram completamente destruídos, né, pela guerra, estavam todos endividados e os Estados Unidos era o único que tinha dinheiro para bancar essa reconstrução da Europa. E aí, os países da Europa aceitaram usar o dólar como moeda global em troca de os Estados Unidos financiarem eles, para eles se reconstruírem, né? Então, naquela época, o dólar ele tinha um lastro em ouro, ou seja, cada dólar você podia ir lá e trocar por um ouro nos Estados Unidos, mas depois disso acabou, e aí o dólar é um dólar, você pode imprimir mais a rodo, não é mais conversível em nada. Um dólar é um dólar e ponto, acabou. E aí, todos os bancos centrais tinham dólares nas suas reservas. Por quê? Quando o câmbio não impactar, né, nas trocas desses países, ou seja, o país consegue comprar e vender tranquilamente sem ficar dependendo, né, desse dólar, do câmbio do dólar ali no país deles. Mas o dólar, até então, a dívida americana de curto prazo, os treasuries, eles eram a dívida mais segura do mundo e era uma coisa completamente segura. E tudo isso era normal, né? Todo o dólar era muito confiável, até que os Estados Unidos bloqueou as contas russas por uma invasão que aconteceu da Rússia. E aí, os Estados Unidos simplesmente pegou e falou assim: esses dólares que estavam no Banco Central da Rússia não vão mais valer de nada. A gente não vai mais considerar eles como válidos no sistema financeiro. É como se fosse um congelamento das contas da Rússia. E aí, depois disso, os bancos centrais de todo mundo perceberam que o dólar é, na verdade, uma arma política, né? Uma arma para os Estados Unidos. Porque eles podem simplesmente sancionar outros países que não fizerem o que os Estados Unidos quer. E aí, os países, além disso, né, além dessa punibilidade do dólar ser uma arma que os países perceberam, o dólar também está ficando muito endividado. Os Estados Unidos está ficando muito endividado. Uma dívida praticamente impagável. E aí, os bancos centrais começaram uma corrida despejando dólares no mercado, ou seja, esses treasuries, né, essas dívidas de curto prazo americanas, ou dólares, né, porque é muito parecido. Eles despejaram isso no mercado e estão comprando ouro a rodo. Mas o ouro tem falhas. Ele é difícil de carregar, de verificar, de proteger. O ouro foi o passado. O Bitcoin, ele é a versão digital, prática e global disso. O Bitcoin, ele é mais fácil de verificar, ele é fácil de você carregar, que você só precisa guardar as chaves, você não precisa ficar carregando por aí em navios e gigantescos chamando atenção. É mais fácil de você proteger, é mais fácil de você verificar. O Bitcoin é um ouro praticamente melhorado. E aqui eu já dei uma palhinha, né? O Trump e a dívida americana. A dívida dos Estados Unidos já passa dos trilhões, né? Para cada dólar que você tem no sistema, você tem praticamente 2,5 dólares de dívida. Para cada dólar que você tem na mão de americanos ou de dólar por aí, você tem 2,5 de dívida que esse dólar ele representa, né? A dívida americana ela tá gigantesca. O Trump chegou a citar que o Bitcoin poderia ser uma saída possível para quitar essa dívida americana, pelo menos para reduzir ela drasticamente. Isso pode mexer com o mundo inteiro. E aí, agora que você já percebeu que o Bitcoin é uma coisa muito interessante para você ter uma parte do seu portfólio, não é para sair colocando tudo de uma vez, se você não estudou profundamente sobre o ativo. Então, de ETFs que oferecem um acesso simples e regulado, você tem, por exemplo, em dólar, né? A gente tem o IBIT ou o BITB também, que é de Bitcoin. Ou você pode fazer a custódia própria, só que ela é um pouco mais complexa, você tem que tomar cuidado. Porque se você não é uma pessoa com uma boa capacidade de lidar com informática, de lidar com senhas, de lidar com segurança da informação, a custódia própria ela não é para você, praticamente. Tome muito cuidado com isso, que é uma coisa muito complexa, muito difícil de aprender.
Mas, se você tem a disposição de quebrar um pouquinho de cabeça com isso, vale muito a pena. Porque a custódia própria, ela traz liberdade total, mas ela exige essa responsabilidade. Se você perdeu seus bitcoins por causa que você errou alguma coisa na senha, você pode perder todos os seus bitcoins e aí não tem para quem chorar, não tem para quem ligar, não tem um reclame aqui do Bitcoin. E aí, agora que você já entendeu tudo, é bom você entender um pouquinho do ciclo das Seasons Crypto. A primavera, ela é o renascimento. O verão seria a euforia extrema e o outono é quando começa ali a correção e o inverno é os períodos de dor. E por que que chama esse ciclo das seasons da cripto, né, do Bitcoin? Em 4 anos a gente foi observando que não é os 4 anos que bate com o halving, mas sim de 4 em 4 anos que acontece uma movimentação do mercado que você pode ir definindo ciclos. E aí, praticamente a cada ano você tem uma temporada dessa season, né? Um ciclo desse episódio de 4 em 4 anos. E aí, em 2021, eu falei que foi o ciclo da euforia, e hoje a gente pode estar no outono, que é onde começam as correções, que é onde começa a você ter uma pontinha do inverno, que é onde as coisas começam a degringolar, que é onde a euforia marca o topo dela. E a minha posição é que eu não estou vendido em Bitcoin, eu não vendi toda a minha posição, eu continuo otimista com a tese, eu realizei apenas uma parte do lucro para rebalancear, mas sigo otimista, né, e posicionado no longo prazo. Eu ainda tenho praticamente mais da metade da minha carteira de Bitcoin, para vocês verem o quanto eu ainda estou otimista com a tese. A conclusão é que podemos estar perto de um topo, mas também de um marco histórico contra o ouro e o dólar. O longo prazo segue intacto, né? Não resta dúvidas de que o Bitcoin ele vai ser cada vez mais poderoso daqui para frente. E a pergunta é: você está preparado para as próximas seasons? Ou você está totalmente alocado que se vier uma correção de Bitcoin você não vai ter dinheiro em caixa para aproveitar maiores subidas? É isso, essa reflexão que eu quero deixar aqui com vocês. E se vocês quiserem assistir mais vídeos como esse, eu vou recomendar para vocês esse vídeo aqui, 5 lições sobre dinheiro para vocês aprenderem melhor a como lidar com sua carteira, como escolher melhor os ativos da sua carteira, como você lidar com o dinheiro, né? Com a educação financeira, que é o principal ponto para você enriquecer. Clica lá, tá sensacional. Valeu!